Bom, boa noite, Roberto. Só vou assistir depois. Então, a gente inicia o nosso último módulo do curso, né? Bom, esse módulo, então, a gente vai ter as 4 unidades curriculares finais. Então, a gente vai iniciar essa por gestão de pessoas, depois vai para o automação aplicada, refrigeração e climatização, depois projeto de instalação em sistemas de climatização e depois projeto de instalação em sistemas de refrigeração. Bom, como é que está organizada aqui essa nossa OC? Essa OC aqui, ela iniciou aí no dia 8, vai até o dia 21. Ela tem um fórum de discussão e uma SAP. Eu vou falar delas aqui. Vocês tiveram já uma aula presencial. Era para ter uma aula, pessoal, no dia 11, mas infelizmente no dia 11 aí a gente teve a perda do nosso diretor geral aqui do Senai Goiás, né? Foi o Paulo Vargas. Então ele, né, era o chefe nosso mesmo aí, infelizmente foi uma perca. É claro, inesperado aí, né? E a gente teve aí o luto, né? Então, foi o dia do velório, né? Aí as aulas foram canceladas aí, até a monitora Carta fez o aviso. E então essa é a nossa aula, mas não se preocupe, essa aula aqui vai ser suficiente. Gestão de pessoas aqui, pessoal, vai ser mais uma conversa mesmo. E quero convidar aí, Roberto, você, os demais colegas que depois assistir aí, na próxima semana, do dia 25 ao dia 29 de maio, é a nossa Semana da Indústria. Então, aqui na Unidade Digital, a gente vai promover umas palestras nos 5 dias, então, de segunda a sexta-feira. A inscrição é gratuita e também gera certificado. Faz a inscrição e você gera um certificado no final. Então a gente vai ter aí indústria em transformação na segunda-feira, né, falando de automação, robótica, na terça-feira empreendedorismo, na quarta-feira vamos falar de tecnologias, formação em segurança do setor energético, quinta-feira vamos falar de gestão de risco, gestão de ASO, né, que é da segurança do trabalho na indústria, e nós vamos falar na sexta-feira do projeto e execução, falar da eficiência na indústria moderna, gestão de tecnologia para o futuro. Então tá aí a nossa programação, né? Fique à vontade, né? Para se inscrever e participar aí, certo? Tem aqui o link para se inscrever, beleza? Bom, então tá aqui o link. Vou falar então das atividades. Qual que são as atividades? A gente então tem esse primeiro aqui que é o fórum. Para fazer o fórum, vocês vão precisar desse artigo aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu abrir o fórum primeiro. Então vamos lá, ó. Já até respondeu aí, né, cara? Então, esse tema é gestão de pessoas, a valorização do humano como diferencial para o êxito de uma organização. Então, neste fórum, os alunos lerão um artigo, cujo título é o mesmo do tema do fórum. Após a leitura, debater a relação entre gestão de pessoas e a produtividade do colaborador. Vou fazer a leitura aí, bem rápido, bem simples, é um artigozinho aí, né, de 10 páginas. Fez a resposta. E a outra aqui, pessoal, é em relação à SAP, comunicação eficiente. Vamos entender aí. Então, a empresa na qual você trabalha como técnico de refrigeração e climatização recebeu uma solicitação para instalar um sistema de climatização em um prédio comercial. Você e sua equipe de trabalho começaram de imediato o serviço devido ao pouco tempo disponível. Porém, faz alguns dias que o integrante da equipe vem apresentando sinais de desmotivação, como desinteresse, baixa produtividade, além disso, entradas tardias no trabalho. Então, você, como chefe da equipe, identifica que algo está acontecendo com o comportamento desse importante integrante da equipe. Percebi que o senhor sempre foi tão comprometido com a equipe, mas ultimamente me parece desmotivado. Então, no dia seguinte, o diretor da empresa reforça os planos de expansão da empresa e comenta, né, que sente cada vez mais a necessidade de desenvolver pessoas e o chefe da equipe conversa com os técnicos. Com isso, contamos com o comprometimento e competência de vocês. Assim, solicitamos um treinamento de negociação para toda a equipe de colaboradores, visando aproveitar essa habilidade. Bom, então, pessoal, o que vocês vão fazer? Elaborar uma apresentação, não precisa ser uma apresentação, se quiser fazer em forma de texto corrido, como se fosse um
um relatório falando sobre resultados de pesquisa sobre técnicas de negociação e a sua importância dentro das organizações. Então, isso é o tema, né? Então, que vocês vão também ver isso numa dinâmica aí na aula presencial. Certo? Alguma dúvida aí, Roberto, dessa atividade aqui? Eu acho que eu fiz solução de conflito, não é? É basicamente isso. É técnica de negociação também, negociação de conflito, basicamente é. Então, eu fiz o PowerPoint, só que eu fiz assim, não fiz o texto grande, né? Mas eu fiz uma Não, apresentação, porque aí é não, na não tem. comentada, Não, né? Se mas não for o tem. texto, eu tenho também, Não, posso não. trocar. Não, mas pode ser também. Eu coloquei, tá lá slide, mas eu vou falando, pode ser texto também. Às vezes a pessoa, sei lá, não gosta, assim, não tem muita afinidade para fazer slide também, pode ficar à vontade, do jeito que você achar É que melhor. Então eu o faço meu aí a atualização. texto, Hum? ele ficou mais completo, né? A apresentação, ela não é tão completa porque você fala em cima dos tópicos, né? Sim, sem dúvida. Não, mas então não precisa esquentar a cabeça, não. Se você quiser fazer questão mesmo, mas tá tranquilo. Se você já fez um envio lá, já atribuiu a nota lá. Bom, Alberto. Bom, aqui eu sempre falo nessa UC aqui, né, Roberto? Não tem como, né? Um padrão nessa UC eu falo que é uma arte, né? Gerir pessoas, liderar uma equipe, não é algo fácil, né? Eu sempre, bom, como eu aprecio o futebol, né? Gosto do esporte, eu sempre levo o lado do futebol, que é uma melhor maneira de a gente enxergar, né? Parece que quando você vê ali um time que é muito bom, né? Um time extremamente ali com pessoas, não é? Com jogadores extremamente habilidosos, bons de todas as posições, aí você vê que aquele time, o famoso, não dá liga, né? E aí você fala, bom, mas os jogadores são tão bons, por que que o time, como diz, não engrena, né? Pode ser também uma das respostas na liderança, né? Pode ser que o líder ali não está contagiando, né? Contagiando de uma forma positiva a equipe, é o fazer os caras correrem fazer os jogadores correrem pelo treinador, né? A gente vê muito isso, né? Não sei se você acompanha aí, né, Roberto? Mas o pessoal que acompanha sabe que tem isso, né? Ah, né, o time ali, os caras não estão jogando pelo técnico, estão fazendo birra, estão tentando derrubar o técnico, né? A gente vê muito isso, né? Bom, e em qualquer equipe isso não é diferente, pessoal. Então o líder tem que estar sempre tendo aquela motivação, contagiando, né, sempre de forma positiva a sua equipe, motivando, né, engajando. Por quê? Né, a competitividade nas empresas, elas estão cada vez mais acirradas, né? Então, hoje a gente, né, é uma empresa com muita concorrência, né? A gente tem aí agora um consumidor cada vez mais antenado, conectado, então ele não quer mais saber só de consumir o produto, ele precisa saber das origens, o diferencial daquele produto. Então, hoje é bem mais complicado você conquistar uma clientela, né? Conquistar ali uma demanda. Então, você precisa adotar uma postura estratégica. E alguma dessas ações podem ser realizadas para que você esteja preparado. Então, melhorar processos. Então, pode ser que o problema não é o seu produto final para o seu cliente, mas o seu processo. Agilizar o processo, deixar seu processo com mais qualidade. Gerir seus recursos de maneira eficaz, ou seja, para gerar o quê? Eficiência energética, eficiência produtiva. E além disso, as pessoas desenvolver, né? Será que minha equipe está devidamente capacitada, principalmente para as novas mudanças, para mudanças mais dinâmicas, né? Então, os estudiosos defendem que essa relação tem que ter como premissa básica a reciprocidade. Então, a organização tem que contribuir para que o trabalhador atinja seus objetivos individuais, né? Então, por isso que na empresa a gente tem esses estímulos, né, de PPL, PPR, né, o que é que seja ali, né, atingimento de metas para estimular, né, o trabalhador. Então, não só para ele em si, mas para todo o time, para ter aquela relação ganha-ganha, né? E para, em troca, né, auxiliar na execução de diretrizes organizacionais. Então, você motiva, né, para atingir aquelas metas, e aí sim a empresa ganha.
Bom, então você percebe a necessidade de desenvolver as pessoas e possibilitar que elas analisem o ambiente de forma criteriosa no processo de tomada de decisão. Então, dessa forma, você compreende a importância do desenvolvimento organizacional, né, que é justamente o desenvolvimento não só da empresa, mas dos colaboradores e do desempenho das organizações, né? Então, o pessoal fala, né? Você pode ter um prédio de última geração, muito bem feito, muito bem acabado, maquinário também, tudo, né, muito bem posicionado, mas se não houver pessoas, aquilo não se trabalha sozinho, né? Por mais que a gente tenha uma robótica avançada, mas o robô ainda não consegue, vamos dizer assim, ter essa consciência de tomar de conta, né? Ele precisa do auxílio do ser humano. O ser humano ainda, né, será essencial ainda por um bom tempo numa cultura industrial. Bom, então, por exemplo, pessoas, né? Dependendo da região aí, você vê que é um lugar que tem por exemplo, se eu vou falar São Paulo, é, muitas cidades do sul ali, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Goiânia também, né? Eu falo que Goiânia, as grandes capitais, você vê pessoas de várias partes do país. Não são pessoas, ou até países, né? Várias partes, vários estados, até país também. Então, são pessoas com comportamentos diferentes, né? Então, por mais que sejamos brasileiros, né? Partilhamos da mesma terra, por assim dizer, mas temos comportamentos diferentes, temos criações diferentes, temos valores diferentes, modo de falar, gosto musical, enfim. Então, essa diferença, pessoal, tem que ser devidamente alinhada, né? No sentido assim, todo mundo tem que ser igual? Não, mas todos têm que estar alinhados em prol do objetivo, no caso, o objetivo da empresa, né? Que é a cultura empresarial. Bom, antigamente eu achava que isso era uma baboseira, mas de fato, né, a cultura organizacional é vital. Então, por exemplo, o RH faz aquela conversa para saber seus valores, né, seus valores, sua crença, sua cultura, para ver se ela é alinhada com a cultura da empresa. Você fala, aí se o seu RH te diz não, caso daquela empresa, não quer dizer que você é incapaz ou ruim. Não, talvez a sua forma de pensar é diferente da empresa, né? Então, antes de evitar de ser contratado, você vai falar, nossa, não tem nada a ver com o que eu penso, então melhor você sair antes, né? Uma forma mais sutil, né? Não estou tendo oportunidade, mas não vamos pensar dessa forma, não vamos pensar ali que é o match, né? Como se fosse ali um encontro, né? Se os seus valores, né, estão em encontro com o da empresa. Então, por isso, né, pessoal? Então, cada indivíduo que pertence a uma organização vai ter os seus valores, costumes e crenças, né? Só que quando chega na empresa, eu tenho que deixar um pouco isso de lado, claro, né? Com todo devido respeito, ética, tolerância, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa civilidade, né? Como ser humanos que somos, até, como diz a nossa diferença dos animais, a gente tem um raciocínio, a gente tem a lógica, a gente, né, pondera, né? Bom, pessoal, então essa questão da cultura, né, segundo aí o Lacombe e Heyman, então, nas relações de hierarquia da instituição e no comportamento da equipe, esse produto dessa interação aí, né, que a gente chama de cultura. Esse outro autor, o Trompenaars, ele fala que tem 4 tipos de cultura organizacional. A gente tem a cultura familiar, com caráter mais pessoal e voltada para as relações mais próximas. A cultura Torre Eiffel, que está orientada na hierarquia, ou seja, na impessoalidade das relações. A gente tem também a chamada cultura míssil guiado, está orientada para o projeto em desenvolvimento com igualdade hierárquica entre as pessoas. E a cultura incubadora está orientada à satisfação das pessoas e em detrimento dos objetivos da organização. Então a gente vai ver que também, pessoal, isso está também dentro das empresas, né? Tem empresas que vão ter essas culturas aí. Então, por exemplo, empresas de origem familiar vai ter, claro, uma cultura familiar. Uma empresa que é mais hierarquizada, mais bem verticalizada, é a Torre Eiffel. Se assemelha muito a uma estrutura militar, né? O militar não tem aquela rigidez lá, né? Soldado, cabo, general, chega no coronel.
e é muito bem definido, muito bem verticalizado, muito bem definido. A gente tem isso guiado, que é para o projeto em desenvolvimento com igualdade hierárquica. Então, aqui geralmente seria as empresas que trabalham por empreitada, né? E a nível e um nível de hierarquia mais horizontalizado, então se confunde um pouco as hierarquias, a gente não tem muito bem definido qual é qual ali, muito sutil. E a gente tem a chamada cultura incubadora, que é orientada à satisfação das pessoas em detrimento dos objetivos da organização. Vai muito ali, pessoal. Essa vai muito nessas empresas início, startup, né? A gente chama ali de unicórnio. Geralmente são para empresas menores, uma quantidade muito menor de pessoas. Bom, e aí a gente vai falar então das lideranças, né, pessoal? Então, né, todo lugar precisa de uma liderança, desde uma liderança geral até uma liderança mais localizada, né? Então, ela buscam, né, as empresas profissionais com esse perfil de liderança dispostos a contribuir resultados, né? Então, a gente tem muito quem já não viu falar aquela frase, né? Ah, tem que ser orientada a resultados, tem que ser baseado em resultados, né? É diferente, né? Tem que sempre atingir o PRO, né? E, claro, para atingir o PRO, claro que o líder não consegue ir sozinho, ele precisa de uma equipe, então, que seja engajada, que esteja em consonância com aquilo que o líder pensa, com aquilo que ele preconiza, com aquilo que ele quer, né? Ele deseja, para poder atingir os objetivos, senão não adianta. É aquele caso que eu falei do técnico, né, de futebol. O técnico pode ser muito competente, os jogadores igualmente competentes, mas se o líder não contagia a equipe, não adianta. Ninguém sai do lugar e a equipe não vai em frente. Bom, então esses colaboradores, pessoal, têm que gerenciar os processos e recursos, mas principalmente gerir pessoas. Aí que eu falo, é a arte. Gerir pessoas não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, pois as pessoas, né, são as principais responsáveis pelo sucesso profissional das organizações. Então, não é o prédio que se move, são as pessoas que movem a empresa. Então, o seu rendimento desse líder está condicionado, entre outros fatores, pela influência. Então, o líder vai ser essa pessoa. Então, tinha muito aquele negócio, o chefe, né? O chefe é que manda, obedece quem tem juízo, mas ficou aquela coisa muito rígida, muito militarizada. Hoje vai pelo líder. O líder é aquele que não é a pessoa, vai pelo medo. Ela vai pela inspiração. Você inspira naquela pessoa. É um líder inspirador, né? Que a gente fala, né? Então ele vai ser uma espécie de influência, né? A gente fala tudo dos influenciadores. Então o líder é um influenciador. Claro que tem que ser um influenciador positivo, né? Até para chegar no prol da empresa, nos objetivos que ela tem ali. Então ele tem que ter confiança em si e passar isso aos demais. Então, por mais que o seu líder ali esteja, sabe que tá bem, ele tem que ser aquele cara firme, ponta firme. Se ele for desanimado, ele acaba que contagia negativamente seus liderados. Então ele tem que ter uma habilidade imprescindível. Todo comunicador deve ter comunicação. Então ele tem que saber comunicar bem, assertivamente e objetivamente. Bom, então a gente não tem, pessoal, um modelo padrão ou único de liderança. A gente vai ter aí esses três tipos aí, né? Então ele tem o líder autocrático ou centralizador, é aquele que cumpre suas responsabilidades com rigor, direcionando e supervisionando seus liderados de perto. Então determina o que fazer e como fazer. Então é aquele líder que delega poucas tarefas e ele delega muitíssimo, ou quase nada. E tudo tem que passar nas mãos dele, tudo ele tem que dar aquele carinho. Sem a sua anuência, sem a sua autorização, nada acontece, o processo não ocorre. Isso aqui, pessoal, acaba muito no nível de liderança militarizada, é aquela que a hierarquia vertical predomina. Tem também o líder democrático, toma a maioria das decisões, mas promove certa independência da equipe. Então, ele estimula a autoconfiança na resolução de problemas, ofertando total apoio. Então, esse aqui ele delega mais, ele iguala ali as pessoas
para andar junto com ele na questão da liderança. É claro que decisões finais ainda pode passar por ele, porém agora ele como distribui muito melhor essas atribuições, né? Melhorando então a confiança da equipe, né? Então, se tem uma pessoa ali mais autônoma que consegue tomar as decisões também, sem precisar tudo tem que, né, ficar com medo ali do líder aceitar ou não, achar bom ou não, melhora, né? Então você melhora a autoestima, se melhora a autoconfiança da equipe, você consegue com que a equipe produza melhor, produza mais também. E líder liberal. Então, ele confia na capacidade de resolução de problemas de equipe e suas intervenções acontecem quando necessário. Então, isso aqui ele pulveriza mais ainda. Praticamente, o líder ali, o papel dele é meramente de só no papel mesmo. Se exerce muitíssimo pouco, né? Até as decisões ali, decisões maiores são atribuídas. As pessoas também podem tomar decisões ali por ele. Só que aqui, pessoal, o nível de confiança, né, na equipe tem que ser muitíssimo, muito alto, né? Então tem que ser uma equipe extremamente amadurecida, onde cada um sabe os seus, né, sabe ali o seu papel, o que, que ele tem que fazer dentro da organização, né? Então ele tem que confiar plenamente. Pode ser também, pessoal, que o mesmo líder ele tenha que, vamos dizer assim, flutuar nesses três tipos, né? Então, hora ele tem que ser autocrático, hora ele tem que ser democrático, hora ele tem que ser liberal, né? Então, a sua gestão não é rígida de um, né? Tudo bem que ele vai ter uma predominância de um tipo de liderança, mas ele pode orbitar entre essas três. Um outro fator também é com relação a perfil de equipe, né? Então, dependendo da equipe, ele vai ser necessário ser um líder mais autocrático, ou mais democrático, ou mais liberal, né? Então, dependendo aí do seu perfil de equipe, né? Bom, então, quando se fala de liderança, pessoal, preciso o quê? Avaliar contexto, justamente o que eu falei, né? O contexto da minha organização, perfil dos liderados e quais atividades vão ser executadas. Então, por exemplo, imagine que você foi promovido a um setor que é diferente do seu e percebe que a equipe que vai liderar tem um comportamento desleixado, não cumpre os prazos previstos e, em hipótese alguma aceita sugestões. Então, nesse contexto, você deve se apoderar do seu poder e decidir como as coisas vão acontecer e delinear a execução das atividades. Possivelmente você será rechaçado e até boicotado, e será necessário intervir veementemente. Pode ser que no primeiro momento, pessoal, você tem que ser um pouco mais pulso firme. Mas não necessariamente você vai ter que ser assim até o final. Pode ser que no momento você pode até, conforme você ganha equipe, né, ganha ali os seus liderados, você consegue democratizar, ou até ser mais liberal, né? Se você ganha ali, vai o pessoal correr por você ali, né? Você consegue exercer uma boa influência na equipe, por que não, né? É, Então, tá aqui, ó, com a mudança de comportamento, você pode até adotar uma liderança democrática, mas no primeiro momento, se você tomar, por exemplo, uma liderança democrática ou até liberal nesse momento, aí acabou, né? Aí, infelizmente, né, para fazer omelete tem que quebrar ovos. Então, nesse caso, talvez você tenha que ser um pouco mais rígido no começo, né, mais autocrático, mais centralizador, para aí sim você começar a pulverizar, a delegar tarefas. Bom, então, pessoal, para a gente conseguir realizar essa atividade de forma competente, eu preciso, então, três características básicas. Primeiro, é o conhecimento, é o saber, né, aquilo que se adquire por meio de cursos, vivência, escola, universidade, etc. É o técnico, né, então, é as habilidades, então, daquele conhecimento. É o fazer, né, o fazer acontecer, que é a capacidade de realizar determinada tarefa, e a atitude, que é o querer fazer. Então, de fato, é a proatividade. Então, já que eu tenho conhecimento, tenho a habilidade, então agora eu tenho que ter a iniciativa de fazer de fato, né? Então, e esses três elementos, pessoal, definem a competência de um líder. Então, o líder tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, se ele não tiver nenhum desses aí, como diz, vira um líder desequilibrado, né? Então, você não tem uma. Bom, eu vou falar que você não tem uma liderança equilibrada. Se você não souber, não tiver bem distribuído esses três componentes aí, nas três características,
E além disso, o líder precisa o quê? Ter expertise, né, interpessoal. Então, ele tem que ser bem relacionado, pessoal. Não é questão de você ser amigo, seu, né, irmão, não, íntimo, não. É ter um bom, vamos dizer, um bom trânsito entre as pessoas. Então, você ter credibilidade, a pessoa confiar naquilo que você propõe, naquilo que você faz, né? De confiar em você como um líder, né? Não saber que é um cara que é um charlatão, pessoa que fala besteira, não. É uma pessoa de total confiança. Então, nela eu confio, né? Eu acredito, né? Mas é nisso, né? Bom, pessoal, e o líder também sempre deve buscar provocar a mudança no liderado. Então, ele tem que instigar, ele tem que estimular ali o seu liderado. Claro, tem várias formas, né? Tem gente que, se você for mais incisiva, a pessoa se retrai. Mas tem outras que, se for mais incisiva, ela. Opa, peraí, é verdade. Agora, tem outras que vai ser, tem que ser mais, tem que conversar mais, vai ter que, né, fazer algumas ponderações, vai de pessoa para pessoa. Mas a premissa é sempre provocar essa mudança, sempre fazer aquela. Se a pessoa não tem ela em si próprio, né, essa questão assim, não está tem que estar inconformado com tudo, sempre questionar tudo. Então, o líder também tem que fazer isso, né? Instigar na pessoa, o que que você pode melhorar aí? Tá bom, tá legal, mas dá para melhorar, sempre dá para melhorar, né? E geralmente quando ocorre de forma inversa, por exemplo, quando é o colaborador que aponta seus descontentamentos com a empresa e seu líder. Aí já volto naquele caso lá do time de futebol. Aí é quando o jogador de futebol já não está contente com o treinador. Aí o que que faz? Vai demitir esse trabalhador, que ele poderia trazer problemas futuros? Então você vai demitir um talento? Não é questão de diminuir ou o colaborador ou o líder, mas só porque ele. Mas espera aí, será que o que ele falou não tem um pouquinho de verdade ali? Será que dá para ponderar? Mesmo que ele não tenha comunicado de uma forma legal, pode ser que ele falou meio de supetão, falou meio atravessado, sei lá, pois a pessoa estava num dia muito legal e falou estava encalado na garganta e sei lá, e deu um problema. O líder pode não ter gostado, mas depois de pensar ali, poeira baixou, todo mundo calmo ali, todo mundo tranquilo. Opa, vamos tomar a decisão? Opa, será que ele falou tem algum sentido? Né? Então aí a gente toma essas, analisa isso, né? Bom, e também, pessoal, a principal competência do líder é o gerenciamento dela, né? O gerenciamento dele. Então, tem que analisar críticas, sugestões dos colaboradores e ponderar. Falei, ele tem que ter essa maleabilidade, essa inteligência emocional, então, essa resiliência, né? Como diz, nem tudo vão ser flores na equipe, nem tudo vão ser flores em uma equipe, não tem problema. Por um dos liderados, do líder, entre uns com os outros, né? Enfim. Bom, então, pessoal, antes de qualquer intervenção, os benefícios que podem vir com a mudança sugerida. Então, pensa, bom, vamos fazer uma mudança? O que será que ela pode impactar? Como será que ela impacta? Então, a gente vai definir aí as ações a serem adotadas para o atendimento dessas críticas. Então, todas as ações de uma equipe, sejam elas propostas pelo líder ou pelo liderado, executadas ou não, né, tudo tem que ser feito com cuidado. Ó, o que que isso pode impactar? Bom, e aí, então, pessoal, a gente tem o feedback, né? O que que é o feedback? Bom, feedback é o sistema de controle. O que que é o feedback, né? Você tem um sinal, o sinal gera um resultado. Aí você retroalimenta então o seu sistema de controle, que a gente chama de feedback, para corrigir o erro. Se meu sistema tiver com muito erro, o feedback é justamente para corrigir ele. É um sinal para corrigir o erro, para sempre atingir o chamado set point. Feedback aqui, pessoal, é a devolutiva que a gente fala, né? Uma devolutiva ali de uma determinada ação. Pode ser tanto positivo como negativo. Então, feedback positivo, ele vai reforçar um comportamento. Então, aquilo que o seu líder viu que você faz, ele até pode servir como um padrão e está atendendo às expectativas da organização, né? Então, por exemplo, aí tem um exemplo da área de refrigeração. Então, você percebe lá que o seu técnico de refrigeração da sua equipe,
ele está preocupado com a diminuição de custo dos processos. Então, você vê que ele está tentando fazer um processo, não que ele está inventando moda, nem nada no sentido, mas ele está tentando otimizar aquele processo que está estabelecido, né? Então, aí você percebe, ó, o fulano ali, ele está fazendo um processo de um jeito diferente, ó, ele está economizando mais com relação a outra equipe. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, ó, então, legal, vamos continuar isso e torne-se um padrão. Então, por exemplo, você o chama e aponta sua percepção ao fato e expõe os benefícios que a organização e eles estão tendo com esse comportamento. Ó, vamos adotar isso? Pode até virar, sei lá, uma espécie de meta. Ó, quem atingir as metas aqui, sei lá, ganha um prêmio, sei lá, alguma coisa ali, um PPL, né? Coisas nesse sentido. Já o feedback negativo, pessoal, é para corrigir, né? Então, é uma conduta ali, ou uma atitude que não é que está indo abaixo, você não está performando bem, né? Uma boa performance tem um desempenho satisfatório. Então, por exemplo, geralmente isso aqui, pessoal, o feedback negativo geralmente é a pessoa que não faz o serviço adequadamente, não segue as normas, ou até por problemas de relacionamento interpessoal, que isso é ruim, né? Então, né, o próprio pessoal de RH fala, né, que as demissões atualmente nas empresas, né, sejam elas de pequeno ou grande porte, vai muito mais pelas atitudes, pelo comportamento, do que por alguma coisa técnica, alguma falha técnica. Vai pela própria pessoa, mesmo pelo seu comportamento, que é totalmente inadequado. Bom, então, né, pessoal, é, então é necessário mostrar o prejuízo, né? Então, tanto que essa atitude negativa não só afeta a organização, como ele mesmo, né? Ele como pessoa, né? Ele pensa assim, pô, será que é isso que você queria, né? Ou sei lá, um parente seu, ou você mesmo queria ser tratado dessa forma, né? Pensar bem nisso, né? Então, por mais que a gente não tenha um bom dia, os problemas estão, né, como caindo na nossa cabeça, o mundo está caindo na nossa volta, mas a gente tem que ter essa resiliência, né, essa inteligência emocional. Bom, pessoal, então o feedback ele deve ser organizado em etapas, nessas 5 etapas aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer, planejar o feedback. Planejar o feedback é o quê? Definir o que realmente é importante ser falado, pensando então nos aspectos positivos e negativos que retratem a sua opinião verdadeira. Depois eu vou criar o ambiente. Então, escolher um ambiente adequado, reservado e neutro, que faz então o colaborador se sentir seguro, né? Então, nunca fazer isso de forma aberta, exposto a todos, né? Isso não é bom, né? Então, você um lugar calmo, sem a vista de todos ali, uma coisa mais discreta, mais reservada, né? Priorizar então uma conversa sem interrupções e contribua para que ela se inicie e transcorra, né, com a menor tensão possível. A outra etapa é definição de regras. Então, cada um deve ter um momento para falar sem que o outro interrompa. Então, quem propor o feedback então, deve deixar o outro escolher ser o primeiro ou o último a falar, né? Então, tem aquele momento ali de estabelecimento, né? Quem vai falar primeiro, quem vai falar por último, né? Para ter, claro, né? Senão começa um querer falar em cima do outro, aí um aumenta o tom, aí fica aquela gritaria, ou dependendo das tensões ali do termômetro, aumenta e já gera até uma coisa que né, pode sair totalmente fora do controle. Outra etapa é a hora de ouvir. Então, como visto, demonstra maturidade. Então, se a primeira pessoa falou, deixa ela falar, não, né? Deixa ela falar tudo ali, sem interrupção, anotando o que for pertinente, que aí sim, né, você vai ali, vamos dizer assim, fazer sua contra-argumentação, né? Você vai se defender, né? Então a resposta sempre tem que decidir com um tom cordial e amistoso. Depois você finaliza o feedback. Então, quando ambos tiverem explanado seu ponto de vista, suas argumentações, então é importante que cada um faça as considerações finais e destaque os pontos principais do feedback. Então, o tempo de duração não deverá ser exaustivo. Então, pode ser uma coisa muito longa, né? Isso vale também para reunião, para as outras, né, outras coisas do dia a dia de uma empresa. Então, é pouco tempo, tem que ser muito rápido e assertivo.
Bom, então, pessoal, o feedback deve ser dado em local próprio, ou seja, o feedback pode ser positivo, pode ser dado em público, quando negativo, né, sempre em particular ali, para não ter esse desconforto, esse constrangimento ao trabalhador, porque isso aqui, se for feito errado, pessoal, você não só traz desconforto, você desmotiva, você pode deixar a pessoa totalmente desmotivada, né, ainda mais desanimada ali, aí que ela fica mesmo, é, vamos dizer ali, sem energia, né? Bom, e também, pessoal, uma das funções do liderado, do líder, né, é que gerir conflitos, né? Não tem como. Você vai lidar com pessoas, as pessoas vão ter divergências, as divergências vai gerar conflitos. E claro, esses conflitos têm que ser solucionados porque geralmente o conflito é o gargalo da próprio desempenho do time. Então é aquele gargalo ali, pode ser uma coisa simples, no primeiro momento pode parecer desculpa o palavreado, besta, né, idiota, mas que afeta toda a equipe, né? Toda a produtividade, todos os resultados da equipe, da empresa. Então, por exemplo, ao chegar ao local onde farão um trabalho, você e sua equipe deparam com um cenário nada comum que estão habituados. Nesse momento, você solicita que os membros se manifestem com sugestões para execução do trabalho. Então, o colaborador sugere uma coisa e o outro sugere outra. Aí, totalmente diferente. Ou simplesmente não seja compartilhado pelos demais membros da equipe. Então, assim, instalar uma situação conflituosa. Opa, gerou um problema aí. Então, seu papel como líder é resolver de tal modo que não comprometa o desempenho da equipe. Então, você resolve ele de modo para não comprometer. Então, é necessário, pessoal, ouvir os argumentos de cada um, identificar a origem do problema e conjuntamente definir a solução mais adequada. Então, você ouvir os argumentos, né? Ouvir os dois lados da história, não tomar partido, né? Enquanto líder, você tem que estar neutro, né? São seus liderados, né? Né? Então não tem esse negócio, um tá certo, outro tá errado, então esse é mais, outro é menos. Não é dessa forma, né? Então, os conflitos, pessoal, são elementos importantes para o crescimento organizacional. Então, pode ser que esse conflito, no primeiro momento, é ruim, vai trazer ruas, vai trazer problema. Mas no final você vai ver, bom, isso foi bom para todos. Então a gente conseguiu crescer com esse conflito. A gente sabe, né, pessoal, nem sempre o conflito quer dizer que um está sabotando, um está sacaneando o outro. Talvez são visões diferentes, mas que podem levar ambos vamos dizer, essas ideias conflitantes, conflituosas, podem levar a um bom resultado. Mas por que não tentar os dois? Por que não somar, né? Isso cabe ao líder, né? Fazer essas ponderações e por que não, né? Não é aquilo que seria uma ameaça virar uma oportunidade. Então, então, todas essas ferramentas, de certa forma, a gente aprende aí individualizado, sei lá, SWOT, fraquezas, oportunidades, PDCA, né, os métodos japoneses lá, né, 5S, Kanban, manutenção produtiva total, tudo isso, a gente acaba, vamos dizer, desenvolvendo em toda a área, né? Aqui na gestão de pessoas não seria diferente. Bom, e também, pessoal, uma coisa também que ganha pontos, né, perante a equipe é a delegação de responsabilidades, né? Então, por exemplo, o líder não está lá 24 horas por dia, né? Então, pode ser que ele depara com situações que não pode executar essa atividade sozinho ou conseguir resolver todas elas ao mesmo tempo, tá? Precisa delegar responsabilidades, ou seja, dar uma autonomia para sua equipe. Então, dá poder de liberdade de decisão para os seus liderados. Então, por exemplo, ao delegar essas responsabilidades, o líder então dedica seu tempo com as questões mais relevantes. Então, o líder, como ele é uma hierarquia maior, ele tem que pensar um nível mais macro. Seus liderados têm que pensar no micro ali, na execução, e o líder numa coisa mais estratégica, mais tática aí do negócio, né? Já que ele é uma espécie de ponte também entre uma hierarquia mais acima e outra abaixo, enfim. Então ele precisa ter vamos dizer assim, mais tempo, né? Dedicar mais tempo às questões mais relevantes, mais estratégicas da organização.
Bom, então nesse processo, então, quando o líder tem essa menos responsabilidade sobre suas costas, ele consegue observar seus liderados também. Então, ele consegue ver ali a dinâmica da sua equipe, ver então novos talentos, pessoas também que podem vir a ser novos líderes, né? Ou também outras funções, sei lá. Então, dá para ver ali, né? Dá para ser uma espécie de olheiro do seu próprio time, né? E dessa forma você também engaja, né? Engaja ali a equipe, também façam com que eles se sintam até valorizados e motivados, já que eu tenho um poder, um certo poder de decisão. Opa, então eu tenho confiança do meu líder. Só que, claro, né? Muitos líderes não possuem o hábito de delegar por medo de perder a influência, meio que assim, se eu ficar delegando demais, eu vou mandar em quê? É aquela geralmente aquele líder um pouco mais, tem aquela visão um pouco mais antiquada, né? Por assim dizer, de ser mais centralizador, né? Então, geralmente, os líderes centralizadores autocráticos são muito mais difíceis de fazer isso, né? Ou por medo, ou também falar por ser autossuficiente, né? A pessoa não, esse pessoal não confia na equipe, né? Vários fatores, né? Bom, e sobre a coordenação de equipes também, né, remete então à mesma ideia de liderança. Então, qual que é a diferença de liderar para coordenar? Bom, então coordenar pessoas não só motivá-las, engajar nos objetivos propostos. Então, é necessário organizar os recursos necessários, encaminhar cada colaborador para suas respectivas funções e controlar os resultados obtidos. Bom, então, além disso, o coordenador de equipe então, deve promover a autonomia dos membros. Então, as decisões de maior impacto da equipe são tomadas pela coordenação. Então, a coordenação, vamos dizer, é até um nível acima. Geralmente não tem assim, não tem a operacional, tem aquele líder, tem um supervisor, acima do supervisor tem um coordenador. Estou colocando aí uma hierarquia clássica, né? Então, o coordenador, então, à medida que você aumenta a sua hierarquia, você vai ficando a um nível mais macro, né? Então, é mais nível gerencial. Bom, então, por exemplo, imagina a instalação de um aparelho a ser realizada por você e seus colegas de trabalho, cada um tem funções específicas. Então, por exemplo, você tem que perguntar ao seu coordenador, na mesma situação, né, a forma de realização de cada atividade dessa instalação para você for responsável. E a segunda situação é, você pode definir qual a melhor forma de realização e apenas ao final ter a conferência daquilo que realizou. Qual delas é mais confortável? Né? A primeira ou a segunda? Então, mais provável que é a segunda. Não, por exemplo, um profissional comprometido, ele não requer monitoramento em tudo aquilo que realiza na organização. Fica aquela sensação de vigília, né? Você não tem, não tem confiança no meu trabalho. Fica a pessoa trabalha já meio desmotivada nesse sentido. A pessoa não confia em mim, então por que que eu estou fazendo aqui, né? A gente vai nessa, né? Então, nesse questionamento. Então, essa relação se constrói aos poucos. Pode ser que no primeiro momento você não tem, mas vai ganhando confiança, né? Então, por exemplo, um funcionário que é recém-contratado, ele vai ter que ter mais atenção que os demais. Aos poucos pode receber o mesmo grau de confiança, pode ter ganhando essa autonomia. Bom, então os desafios dos coordenadores de equipe, pessoal, é definir as prioridades em face da grande demanda de trabalho. Então, o coordenador, ele tem que ser ali o gerenciador de recursos, né? Qual a melhor forma de se fazer o processo. Então, dentro de sua rotina de trabalho, vai ter aquelas atividades que são mais urgentes e mais importantes, ou aquelas que não podem ser consideradas nem emergentes e nem importantes. Então, tem que ser classificado de acordo com o seu grau de importância e urgência. Bom, então, pessoal, para obter os resultados almejados, uma organização vai depender, então, do desempenho dos membros de sua equipe. Então, a gente considera esse desempenho de forma global, ou seja, o resultado da força de todos juntos. Então, atualmente, né, hoje, né, a velocidade das mudanças, né, então, tecnológica, de processos, pessoas, informações, como é uma alteração extremamente acelerada, dinâmica, então eu vou ter que ter profissionais que sejam também rápidos nesse tipo de resposta, ou seja, membros que sejam, de fato, ali, muito, que claro, não sejam lentos nessa transformação, que consigam entender e mudar, né?
gente, né? É uma palavra que eu não sou muito fã de falar, que é o pessoal de coach fala muito isso, é o tal do mindset, né? Aí, essas mudanças aí de mentalidade, né? Que nesse mundo que é cada vez mais, vamos dizer assim, incerto, a gente fala de mundo VUCA, né? Que é um mundo dinâmico, extremamente incerto, né? A gente, então, tem que ter essas habilidades para obter esse máximo de resultados, né? Então, imagina você em uma equipe de instalação de máquinas de climatização. Então, se nessa equipe todos trabalharem no mesmo ritmo, o resultado é positivo. Agora, pense na possibilidade de um dos membros não executar suas atribuições como deveria. Então, o que, que pode acontecer? De certa forma, já não vai ter a mesma performance. Só que, como é um trabalho que é interdependente, um que não executa corretamente puxa todo mundo para baixo, né? Faz o efeito âncora, né? Se um vai, puxa todo mundo para baixo. Então, o líder tem que saber esse desenvolvimento de equipe, né? Motivação. Então, vai ter equipes e grupos de trabalho. Então, nos grupos, cada indivíduo trabalha para atingir seu objetivo individual, enquanto nas equipes todos pensam coletivamente. Então, é uma coisa meio que simultânea, né? A pessoa tem que pensar tanto no seu trabalho individual quanto no coletivo. Que a própria pessoa no individual tem que pensar, bom, eu quero melhorar aqui, mas também quero que todos, né, tenham esse muito pensamento oriental. Pensamento oriental, ao mesmo tempo que eles pensam para si, mas eles olham também para o coletivo. Então não é aquela coisa meramente individual. Ah, só eu, foda-se o resto. Não, eles pensam no individual, mas no individual que também contagiam a todos, né? Então, o senso coletivo dos orientais é extraordinário. Você vê isso nos japoneses, nos chineses, nos coreanos, né? Enfim. Bom, então, como a equipe é formada por diversas pessoas e cada uma delas tem habilidade diferente, então por que não ter aquela autoajuda, né? A, a facilidade de um e na fraqueza de um e na fraqueza desse outro na fortalecer outro e vice-versa. Então, ou seja, aquele que todos saem ganhando, né? Então, é aquele negócio, você tira os pontos fracos, né? Ou a gente chama de pontos de melhoria, e melhora os pontos fortes, né? Então, você acaba que todos se ajudam, todos cooperam, né? Bom, então a gente sabe que os objetivos os organizacionais vão ser conquistados pela união dos membros da equipe e não apenas por um único integrante. Então, de fato, fica aquela coisa que todos ganham no final. Então, isso dá um ambiente de trabalho melhor e relações interpessoais mais sólidas, né? Então, você ganha confiança, você ganha elo de confiança ali, de ligação uns com os outros. Ok, Roberto? Não era isso aí que eu queria falar hoje. Tem alguma dúvida, questionamento aí? Não, isso aí tá bem, bem tranquilo. Finaliza a aula aqui por hoje, Roberto. Se tiver alguma dúvida, questionamento, então só me procurar, tá bom? Vou desejar a você uma boa noite e fique com Deus e até a próxima. Até. Tchau.